Imagina se um dos videoclipes mais marcantes da história da música simplesmente não existisse. E se eu te disser que isso quase aconteceu? Sim, o clássico Thriller do Michael Jackson por muito pouco não saiu do papel. Quer saber o real significado que quase impediu o clipe de existir e ainda descobrir mais curiosidades bizarras dessa obra sombria? Então fica nesse vídeo. Quando o clipe de Thriller foi lançado, Michael Jackson já tinha uma carreira solo totalmente consolidada. E é claro que por trás de uma obra tão perfeita, havia uma superprodução idealizada nos mínimos detalhes, começando pela inspiração. Michael era apaixonado por tudo que remetesse ao gênero terror, e o clipe de Thriller foi inspirado em um dos seus filmes preferidos, Um Lobisomem Americano em Londres, de 81. O longa conta a história de um turista americano que é atacado por um lobisomem durante uma viagem à Inglaterra, e aos poucos também começa a se transformar em um. Não por coincidência, essa mistura de horror, tragédia, comédia e uma pitada de ironia foi transportada diretamente para o clipe de Thriller. Michael era conhecido por ser um artista super criterioso nas suas criações, e claro que para chegar na mais pura essência do filme que idealizou o clipe, ele contratou profissionais diretamente ligados à obra. E assim, John Landis, o próprio diretor do longa, foi contratado para dirigir Thriller. Além dele, o premiado maquiador Rick Baker, que também esteve no filme, também foi contratado. E vocês lembram daquela voz que aparece no clipe fazendo um prólogo super assustador quando o zumbi surge? E se eu te disser que o dono dessa voz topou participar do clipe praticamente de graça, tudo pelo prazer de trabalhar com Michael Jackson? E agora se eu te disser que depois de todo o sucesso do clipe, ele se arrependeu amargamente? Isso mesmo, o dono da voz era Vincent Price, um dos maiores atores de filmes de terror da época, conhecido por sua fala grave, elegante e assustadora. Ele aceitou o convite para narrar Thriller, recebendo um valor simbólico muito abaixo do mercado. Naquela época, Michael era o artista mais famoso do mundo e trabalhar com ele, com certeza, era sinônimo de entrar para a história. É interessante pontuar que a produção quis pagar um valor justo ao Vincent, oferecendo até direitos autorais e de imagem, mas ele recusou. Aparentemente, para ele, estar numa obra de Michael Jackson estava acima de qualquer valor. No entanto, quando o clipe lançou e explodiu e se tornou o sucesso que conhecemos, aí sim, o ator percebeu o que deixou escapar. Ele chegou a procurar a produção novamente pedindo um ajuste no contrato, mas nunca obteve resposta. Como forma de agradecimento, recebeu apenas um disco autografado pelo próprio Michael, que ele guardou até o fim da vida. Mesmo diante das divergências, Vincent sempre foi grato e nunca chegou a processar Michael ou sua equipe. Mas é dito que esse arrependimento foi com certeza um dos seus maiores sustos na carreira, marcada pelo terror. E agora, se eu disser pra vocês que Thriller quase não existiu, vocês acreditam? Sim, parece que várias forças subliminares, seja do universo, do destino ou de algo além, conspiravam contra a obra. Tudo começou com a própria gravadora que se recusou a financiar o clipe. Naquela altura, o álbum de Thriller já havia vendido o suficiente, e a equipe achava que não havia motivo para gastar mais um centavo. Porém, o que eles não sabiam é que o melhor ainda estava por vir. Determinado a fazer o projeto acontecer, Michael teve uma ideia ousada: produzir um making-of do clipe e vender os direitos à televisão. Precisamente a MTV, que topou pagar nada menos que $500 mil pela produção. Isso é pra gente perceber como Michael era uma figura influente. Ele simplesmente conseguiu vender algo que nem estava pronto, e com esse dinheiro, finalmente Thriller saiu do papel. Contudo, esse ainda era apenas o primeiro obstáculo. Como mencionado desde o início, algo além parecia não querer que o clipe acontecesse. Por ser um projeto cercado de simbologias a rituais e coincidências sombrias, começando pela época do lançamento, que foi entre o Halloween e o Dia dos Finados, o clipe despertou a fúria de grupos religiosos. Antes mesmo da estreia, já estava sendo boicotado por fanáticos que acusavam Michael de ter feito um pacto com forças do além. O mais curioso é que por trás da imagem de estrela do pop, Michael era uma pessoa profundamente religiosa que respeitava grandemente a sua crença. Devido a isso, essas acusações o abalaram fortemente ao ponto dele cogitar cancelar o lançamento do clipe e também destruir todas as fitas. Para nossa sorte, ele não trabalhava sozinho e foi impedido por sua equipe, que já enxergava grande potencial na obra e o convenceu a continuar. Mas ainda havia uma condição. Condição essa imposta pelo próprio Michael.
Ele ordenou que no clipe fosse adicionado um prólogo, deixando claro que tudo aquilo era apenas ficção. Com 13 minutos de duração, Thriller foi simplesmente um marco temporal na história da música. Poucos dias após o seu lançamento, que ocorreu em 12 de novembro de 83, o clipe vendeu mais de 1 milhão de cópias. Ele estreou na MTV um mês depois e era reproduzido a cada 40 minutos. O clipe é o 7º e último single do álbum que leva o mesmo nome e é considerado o maior sucesso da carreira de Michael Jackson. Antes de Thriller, Michael havia lançado Beat It, uma outra obra que ele amou criar. E claro que ele trouxe várias referências. A famosa jaqueta vermelha, a narrativa contada através da dança e até parte da equipe se repetia. Quincy Jones foi produtor musical de ambos os sucessos e Michael Peters, coreógrafo responsável pelos passos icônicos dos dois clipes. E por falar em coreografia, foram mais de 40 bailarinos que ensaiavam até de madrugada. É dito que para alguns movimentos Michael se inspirou em gatos se espreguiçando. Precisamente esse movimento aqui. Darkness falls across the land. E falando em transformação, Michael passava cerca de 4 horas por dia colocando as próteses, da fantasia de lobisomem e também para se maquiar. E os bastidores do clipe foram um tanto conturbados. Fora os conflitos já mencionados, teve um bailarino super importante na produção que quase desistiu de participar por medo das lentes de contato. Lentes essas que eram bastante perigosas realmente e até causaram alergias no próprio Michael. Mesmo em 2025, com vários lançamentos de artistas nos anos posteriores e com toda a tecnologia disponível, Thriller continua sendo considerado por muitas revistas especializadas em música como o videoclipe mais bem-sucedido e mais bem elaborado de todos os tempos. Em 2009, ele passou a ser considerado um patrimônio audiovisual dos Estados Unidos pela Biblioteca do Congresso do país. E isso foi algo totalmente fora da curva, já que eles costumavam eleger apenas longas-metragens. Aliás, no país, inclusive, o clipe passou a ser reproduzido nas salas de cinemas como um curta-metragem. Então, Thriller foi o primeiro clipe da história a ser considerado um patrimônio cultural. E por falar em cinema, até o início dos anos 80, os videoclipes meio que tinham uma visão limitada. Eles se resumiam aos artistas cantando para a câmera. Porém, Michael já vinha mudando essa história. Então podemos dizer que ele foi o idealizador. Aquela pessoa que mudou totalmente a estética do que as pessoas entendiam por videoclipes. Ele foi um dos primeiros artistas que não cantou para a câmera, sabe? Ele dançou, ele criou uma história em cima da música. E isso meio que acabou se tornando um padrão nos anos posteriores. Ele já tinha feito isso com Billie Jean, com Beat It principalmente, mas Thriller com certeza foi o marco-chave ali, onde realmente os artistas entenderam que eles poderiam transformar suas músicas em uma obra cinematográfica. E chegamos ao fim do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam nos comentários se vocês têm alguma outra curiosidade para compartilhar aqui comigo e também com as pessoas que chegarem. Se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Deixem o seu like para apoiar o meu trabalho. Compartilhem, comentem, façam o que vocês quiserem com esse vídeo. É isso, beijos e até o próximo vídeo.